Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga. Algumas pessoas me perguntaram sobre o título do meu último livro, Usufruto de Demônios. Não assim no sentido de eu explicar o que significa esse título, mas como que foi o processo, em si. Vocês devem saber, que o título é uma das coisas mais difíceis, de um livro. E muitas vezes a gente acaba, no início da concepção de uma obra, dando um título provisório e deixando o título definitivo por último, se não por último, pelo menos ali para o final do processo de escrita e de revisão, tudo mais de uma obra, Então, assim, eu tenho duas formas de trabalhar o título. Uma delas é começar a colocar no papel palavras-chave, palavras que eu considero que sejam emblemáticas do que eu gostaria de dizer naquela obra. E essa é uma maneira, e a partir dessas palavras eu começo a trabalhar o título. E a segunda maneira é tentar pensar no próprio livro algumas frases que possam representar ali o que o livro quer dizer, Esse Usufruto de Demônios, eu comecei, eu bolei, esse título por meio desse primeiro método. Então fui colocando algumas palavras e cheguei a duas palavras que eram assim cruciais para mim, que representavam bem o que eu gostaria de dizer com os contos. Então uma delas era urro, e essa palavra veio a partir de uma releitura de um livro da Marilene Felinto, Então é uma palavra que eu acho que representava muito bem o que eu gostaria de passar com essa obra, no sentido de esse sofrimento todo e a potência que está ali por trás dessa palavra urro. Então eu bolei vários títulos utilizando o urro. Eu gostei muito de um título que acabei cogitando para ser o título da obra, que é Aqueles Urros Todos, mas esse título ainda me incomodava um pouco e eu acabei descobrindo que o escritor João Anzanello Carrascosa tem um livro com um título bem parecido, que é Aquela Água Toda. Então, eu não poderia jamais utilizar Aqueles Urros Todos, embora fosse um título do qual eu gostasse, um título que representasse bem a obra. Então, eu acabei abandonando e, consequência disso, foi abandonar também, essa palavra urro, ou urros. E aí eu parti para uma outra palavra que tem uma conotação um pouco mais jurídica e é uma palavra muito emblemática na minha trajetória, na minha vida, que é usufruto. E inicialmente eu pensei, essa palavra então ela teria que estar no título do meu livro. E eu buscava, o título do meu penúltimo livro não foi um título, foi um título objetivo, propositalmente objetivo. Eu não queria ter um título poético, então eu fui bem objetivo e coloquei o que devíamos ter feito, um título simples, mas que representava muito bem ali os contos daquela obra. E agora eu queria fazer o inverso, eu queria voltar a um título poético. Então, Usufruto eu tinha certeza que eu iria utilizar. E o primeiro título que me veio à mente, depois de trabalhar muito essa palavra, foi Usufruto de Ferros em Brasa. E um título que está assim, até um pouco óbvio, apesar de eu considerar um título poético, e que resumia bem a obra, que nós nascemos, com várias marcas já, A gente vê a luz pela primeira vez e já nos marcam
como marcam gados, ou talvez até de uma forma mais radical. Mas eu ainda estava achando um pouco limitante do que a obra tinha a passar. Eu achava que estava limitado a uma característica só dessa obra. Então eu queria, isso para mim era claro, opor algo aparentemente bom, que é o usufruto de alguma coisa, e juridicamente é melhor ainda, né? Normalmente nós temos o usufruto de algum imóvel, o usufruto de algum tipo de benefício, né? Mas eu queria opor essa palavra que tem uma conotação positiva com uma outra negativa, para provar que, na verdade, nós não temos o direito a escolher escolher aquilo que nós vamos usufruir, né? Então, depois de muito pensar, eu decidi pelos demônios, que cada um tem uma ideia dentro de si do que vem a ser um demônio objetivo ou subjetivo, né? Algumas pessoas acreditam no demônio de forma objetiva, outras de formas subjetivas, né? Mas é algo que mexe com o público, né? Então eu decidi, né, junto com o meu editor, o Gabriel, que seria Usufruto de Demônios. Houve ali um instante que nós ficamos em dúvida se deveríamos colocar o título no singular ou no plural, Usufruto de Demônio, ou Usufruto de Demônios, ou ainda Usufruto do Demônio, e achamos que colocar dessa forma um pouco mais ampla, né, no plural, favoreceria o livro, né? E pelos temas que eu resolvi tratar, né, essa questão aí dos mortos e de todo o sofrimento que nós atravessamos na pandemia, né, algo que nós devemos tratar exaustivamente, nós não devemos abandonar esse tema tão cedo, eu acho. Outros temas também que me são muito caros, a questão de gênero, machismo, racismo, né, que já estavam presentes aí em outras obras, eu retomei com uma carga, uma potência um pouco maior, sem deixar nunca de lado o lirismo. O meu trabalho com a palavra foi e continuará sendo o carro-chefe da minha obra, né? Esse trato com a palavra, esse trabalho exaustivo com a palavra, com o lirismo, com as figuras de linguagem. Então não abandonei isso nesse livro novo. Então espero que seja isso que vocês tenham perguntado, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho como é essa questão da escolha de um título. Muito obrigado.